começando mais um Vida e Saúde. Que bom ter você aqui com a gente repartir com você algumas dicas e aprender muito também. A gente aprende, né, Teru? Demais da conta. Você é nosso convidado, fica com a gente até o final desse programa, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com dicas e informações para toda a sua família e ainda seus amigos também. Hoje o Dr. Ricardo Vargas vai falar sobre o último item da série de alimentos funcionais. Ele vai falar sobre as catequinas, que são amoras, morangos, uva, cacau. Vou deixar para ele explicar melhor, mas fica ligado que daqui a pouquinho tem o Dr. Ricardo aqui com a gente. E a doutora Daniela Cano vai estar com a gente aqui no quadro No Plantão, falando sobre gordura na alimentação. Muito interessante, tem aumentado o nível de gordura nos alimentos. A gente vai discutir tudo isso, as consequências disso no nosso programa de hoje. Tudo isso, muito mais. Também na nossa culinária está docinho por aqui, o ambiente está todo adocicado. Vai ter mousse de chia. Você conhece a chia, essa semente que está todo mundo falando bem, ainda bem, né, Felipe? Com certeza, é uma semente maravilhosa, pesquisada e descoberta pela NASA, que nos dá um doce super saudável. Para quem não consegue viver sem, temos o doce de chia. E aí é um mousse à base do quê? De amêndoas e damasco. Amêndoas e damasco. Essa é mais uma da série, não tem como ficar ruim, eu acho, né? Com certeza. Vai ser uma maravilha. Bom, a gente começa o nosso programa com o quadro Sua Vida. Sandra, com você. Oi, meus amores, Teru e Wagner. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês uma preocupação que eu tive num momento muito específico, tá? Meus queridos telespectadores do programa Vida e Saúde, aqui do nosso quadro Sua Vida. Veja, olha o que me aconteceu. Outro dia, o pastor da minha igreja, ele me pediu para eu contar a historinha para as crianças, num momento específico do culto, direcionado, né, para isso. Mas ele queria que eu falasse com aquelas crianças sobre a questão do abuso e de um modo geral, o abuso sexual, o abuso emocional, o abuso físico, na tentativa de prevenção, né? E isso me trouxe uma dor de cabeça, uma preocupação que vocês não fazem ideia. Sabe por quê? Quando nós vamos falar para criança, principalmente quando são várias, ali eu tinha crianças de colo, crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos e de 10 anos, né? Até nessa idade eles gostam de ir para ouvir a historinha no momento do culto. E eu fiquei pensando, como eu vou abordar um tema tão específico sem agredir a criança? Por quê? Porque se eu pronunciar alguma coisa que a criança não está preparada para ouvir, eu me torno a pessoa que está abusando. Você concorda? Então, eu precisava prevenir essas crianças de algo de que podia ser muito novo para elas, que elas não estavam preparadas. Né? Como você chega para uma criança e você pode falar assim, olha, o seu tio que mora na sua casa pode cometer um abuso sexual, e explicando detalhes. Não posso fazer isso, porque aí a minha fala é o abuso. Então eu fiquei pensando, como eu vou fazer isso? Conversei com uma amiga e nós fizemos juntas esse trabalho e também conversamos muito com Deus, para que Ele nos orientasse. Uma forma de falar. E isso se tornou, Teru, uma preocupação para mim, né? E nesse dia até eu pensei, no quadro Sua Vida, eu quero abordar esse tema com todos os nossos queridos telespectadores. E o que eu percebi ali, naquele momento? Que isso precisa ser feito, sim, de forma muito séria, principalmente pelos pais, porque as nossas crianças, elas são extremamente vulneráveis. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as pessoas que trabalham dentro de casa. E muitas famílias, eu já atendi adultos que passaram por isso, mantêm de repente uma microempresa, uma pequena empresa no fundo da casa. E os pais têm vários colaboradores que trabalham ali e que participam da família o tempo todo, né? E essas crianças, elas são vulneráveis e muitas vezes fica sozinho com uma pessoa que você não sabe plenamente do que ela é capaz de fazer. Então, a criança precisa ter essa consciência, mas tem esse outro lado, que a gente precisa falar com muito cuidado, certo? Então, eu tentei fazer algumas colocações que você
que é mãe, que é pai, vai precisar sentir o seu filho, a sua filha, de acordo com a idade, e também conversar muito sobre este assunto, nesse sentido preventivo. E eu me lembro que ali eu falei para as crianças alguma coisa assim: é muito bom receber abraço, receber beijo, a gente sentir que a outra pessoa nos ama, dar carinho. Mas sabe de uma coisa? Às vezes tem um carinho, tem um abraço que a gente acha esquisito. E quando acontecer que esse abraço, esse carinho tá esquisito, que a gente não tá gostando, a gente precisa contar. A gente precisa contar para a pessoa que a gente mais confia. E se a pessoa que a gente mais confia é a mamãe, a gente precisa contar para a mamãe. E se a pessoa que a gente mais confia é o papai, precisamos contar para o papai. Mas se a pessoa que a gente mais confia for o nosso professor na escola, a nossa professora, então a gente precisa contar para a nossa professora. Sabe por que eu fiz todo esse viés? Porque às vezes, meus queridos, quem abusa é o próprio pai. Né? Existe assim uma lenda, né, de que os padrastos são grandes abusadores. Não é verdade. Os padrastos muitas vezes protegem mais os filhos do que muitos pais. Compreende? Então ali eu tentei orientar para a criança pedir socorro, contar o que está acontecendo para a pessoa que ela confia, certo? E nós precisamos colocar também que ela pode contar, que ela pode confiar, que nós vamos fazer alguma coisa, tá? No caso do abuso, as pessoas que eu já atendi que foram abusadas, elas têm muito mal-estar em relação ao abusador. Mas elas têm mais mal-estar ainda, veja você que interessante, mais mal-estar ainda contra as pessoas que não protegeram na época, que não se tocaram de que aquilo estava acontecendo. Quando eu mencionei para vocês sobre aquele caso de que uma pequena empresa no fundo da casa, isso foi real. Então, um dos funcionários abusou por muitos anos sexualmente de um dos filhos e o menino era pequenininho, 4 aninhos de idade, 5 aninhos de idade, 6 aninhos, durante todo esse tempo, por uma pessoa que era uma pessoa de confiança da família. E ele achava que ele não podia contar, porque no início era uma coisa muito esquisita que estava acontecendo. Depois ele foi adquirindo prazer e aí começa a se sentir culpado em relação a isso que está acontecendo e a dependência e a chantagem que essa pessoa vai proporcionando para essa criança. Então, meus queridos, precisamos conversar com as nossas crianças, sim, sobre esses assuntos, mas temos que tomar muito cuidado com a forma de falar, porque qualquer coisa a mais que vamos falar, nós nos tornamos os abusadores. Nesse caso, abuso verbal, abuso emocional. Tá bom? Um beijão para todos vocês. Valeu, doutora Sandra, estamos sentindo sua falta aqui no estúdio, mas obrigada por responder sempre as questões dos nossos telespectadores. E se você aí do outro lado da telinha tem alguma dúvida, uma questão que gostaria que a doutora Sandra respondesse, é só escrever pra gente no endereço que está aparecendo aqui no vídeo agora e ela tem o maior prazer em atender você. Porque agora nós vamos... Chegou a hora! Dar uma checada, dar uma conferida nesse mousse de chia. Não chegou ainda a minha hora preferida, viu, Felipe? Porque minha hora preferida é lá no último bloco, quando a gente pode experimentar. Ainda mais hoje que tem esse docinho lindo aqui que você estava vendo aí agora, olha. Pois é. É um mousse de chia. Chia tá super na moda. Super Até na eu vou moda. depois perguntar um pouquinho pro Ricardo as propriedades da chia ali no quadro Nutrição. A gente tem um outro assunto, mas eu vou falar um pouquinho disso também com ele. Vamos pedir ali. Porque tá super na moda a chia. A gente já falou algumas vezes aqui que é energético, né? Riquíssimo em ômega 3, né? Mas energético no bom sentido, né? Não é igual essas coisas que tem por aí. Você sabe que a chia e o amaranto e a linhaça, eles foram pesquisados pela NASA por os alimentos mais ricos em ômega 3, em vitamina, em proteína, para poder levar para o espaço, para eles poderem se alimentar disso. O campeão foi o amaranto, que ele é o mais completo dos grãos, dos alimentos que a gente tem aqui. E a chia também foi descoberta por eles, foi pesquisada por eles e também por isso que ela foi descoberta, por isso que ela está na mídia hoje. O amaranto é um grão também, né? É um grão também, a gente até fez uma receita com ele há poucos programas. Uma tortinha com banana, não foi? Isso, que ficou ruim ou ficou bom? Ficou ótimo. Vamos apresentar os ingredientes? Vamos lá. Vamos lá, a gente tem aqui meia xícara de amêndoa,
E por que essa amêndoa tá Na água. Ela passou um dia para o outro, então ela está desidratando, tá? Assim também o damasco. Tá hidratando. Hidratando, isso, obrigado. Aqui está o damasco, também está sendo hidratado. É, acho que não dá para ver, mas tem uma aguinha aí também, tá hidratando. Temos meia xícara de leite supra-soy ou leite de soja, a escolha de quem preferir, fica a escolha de quem está em casa. Aqui eu trouxe hoje o agave, tá? O agave para a gente poder adoçar. Quem não tiver pode A substituir calda de pelo mel. agave é uma calda que não é tão facilmente Tão encontrada. fácil encontrar. Posso substituir pelo mel, né? Pode pelo mel, pode pela sucralose. Você pode já tá pelo dando a açúcar mascavo. quantidade, Felipe? Já, são meia xícara, por enquanto são meia xícara de tudo. Tá, meia xícara de castanha, de amêndoa. Meia xícara de amêndoa, meia xícara de damasco, meia xícara de leite de supra-soy em pó. E temos meia xícara de agave, ou pode ser meia xícara de mel ou meia xícara de açúcar. Da onde vem a agávea? A agave vem do México. Tá? Ela é uma babosa que eles são plantados para produzir a tequila ou mezcal. E ela tem um doce que foi descoberto há muito tempo, já era transportado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a consumir muito mais rápido que nós. Mas é uma calda, essa é uma calda saudável, uma calda que a gente pode confiar. Com certeza, ela é muito mais saudável que açúcar branco, que açúcar demerara, por exemplo. Tá? A gente tem aqui meia xícara de chia, mas também hidratada. Passou de uma noite para outra. Você viu como praticamente ela um sagu, hein? Uma meleca. Posso colocar aqui uma colherzinha pra gente ver bem a textura aqui? Fica à vontade. É muito parecido de quando a gente coloca a linhaça, exatamente. Ela já começa um processo de germinação aí, já tá entrando, né? Isso. Ok. E aí você tem um pouquinho mais dela. Isso. Vou mostrar a plasticidade de que a gente faz, tá? A gente só vai pôr. Não é água quente, não. É uma água natural. Ambiente. Ambiente. É só isso. Vai ficar de uma noite para outra do jeito que tá. Reserva na cozinha bonitinho e deixa lá. Isso aqui dá para bater com uma fruta no café da manhã também, né? Dá para bater com uma fruta, com o próprio leite em pó mesmo, com uma castanha ralada, em cima do mamão, como preferir. Quando eu tô muito criativo assim na culinária é porque acho que eu tô com fome, né? Tá baixando aqui a glicose do rapaz, daqui a pouquinho ele vai ter que provar, não vai ter jeito. Daqui a pouco a gente volta para aprender como a gente começa esse processo, mas agora a gente faz uma paradinha rápida para o intervalo. No próximo bloco tem no plantão, a doutora Dani vai estar com a gente aqui, doutora Daniela Cano, falando sobre gordura nos alimentos. E o doutor Ricardo encerra hoje a série de alimentos funcionais falando das catequinas. Tudo isso daqui a pouquinho no segundo bloco. Vide Saúde de volta aqui direto da Clínica Adventista Vida Natural. Você está vendo um solzinho gostoso que a gente está tendo aqui. E chegou o momento do quadro No Plantão. A gente está com a doutora Daniela Cano, mais uma vez com a gente. Ela é médica aqui da Clínica Adventista Vida Natural. E hoje, doutora, a gente vai falar sobre a gordura na alimentação, né? Afinal, doutora, gordura, esclarece pra gente. Gordura faz bem ou só faz mal? A gente tem necessidade de um pouquinho de gordura no corpo. A gente precisa de gordura para a formação do sistema nervoso central, a gente precisa de gordura para absorver algumas vitaminas, a vitamina D, E, a K e a A. A gente precisa também para a formação, né, das membranas celulares, então a gente precisa um pouquinho de gordura. O problema é qual tipo de gordura que a gente vai comer. É aí que mora o perigo, né? A gente não tem uma deficiência de gordura na alimentação, mas a gente tem uma deficiência de gordura boa, né? Exatamente. É porque hoje as pessoas estão comendo muito produtos industrializados e a concentração de gordura está um pouquinho inadequada, né? Porque os alimentos naturais, eles já contêm a gordura necessária que a gente precisa para o nosso organismo, como as castanhas, por exemplo. Agora, doutora, recentemente a gente viu aí por aí circulando na mídia que as gorduras não são tão más assim, mesmo aquelas gorduras que anteriormente eram consideradas vilãs, agora estão liberadas, entre aspas. Como a gente deve encarar esse tipo de informação? Então, toda hora vocês percebem, né, que uma hora fala que o colesterol faz bem, outra hora faz mal, que a gordura trans faz mal, outra hora que agora está um pouquinho liberada. A gente precisa tomar cuidado, a gente tem que ter uma visão crítica,
como a maioria das pessoas está comendo um excesso de gorduras, então a gente, quando sai um tipo de reportagem dessa, a gente tem que ter uma visão de que a gente não precisa comer o limite. Eles falam que hoje a gente pode comer 10%. Aumentou, né? o limite. Aumentou o limite do consumo de gordura saturada. Antes era 7%. Aí as pessoas falam, não, mas a maioria está comendo 15%. Então, se vai abaixando aos pouquinhos, não quer dizer que você vai no limite dos 10%. Entendi. E a gente tem que tomar cuidado quando come um produto industrializado, né? Porque essa medida vai subindo e eles vão adicionando gordura aos alimentos e é um problema, né? É, porque a gordura, ela dá sabor aos alimentos. Então, no produto industrializado, como é um produto que precisa ser conservado, né, que vai ficar mais tempo na geladeira ou na lata, por exemplo. Então, para conservar o sabor, eles colocam muita gordura. E um pouquinho que você come já vai dar quase que o limite. Eu já ouvi dizer, doutora, não sei se isso é verdade, que gordura chega a viciar. Já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? É, porque quanto mais você vai comendo gordura, o seu cérebro, né, o paladar vai acostumando Vai o cérebro vai modificando. E o cérebro vai captar as informações, né? Você vai acostumar, igual o cigarro, né? Você acostuma a comer um pouquinho mais e temperado para sentir mais o sabor. Agora, eu também já ouvi, vamos lá, tudo que a gente já ouviu, né? Vamos ao senso comum aí, o que a gente anda ouvindo? Eu já ouvi o seguinte, que a gente come um produto que tem uma alta concentração de gordura e aquilo, na verdade, não alimenta a gente, né? Não tem nutriente. Aí isso, rapidamente, já acontece, a gente já fica com fome de novo e o nosso corpo vai procurar alguma coisa gordurosa de novo, porque ele precisa repor, mas não é a gordura ruim que o corpo está precisando. Então, é verdade isso? Vai virando um ciclo vicioso? Vai virando um ciclo, assim como cafeínas, os estimulantes ou açúcares também. O nosso cérebro já foi criado com um localzinho lá que sacia a nossa fome, o centro de controle da fome. E se você vai enganando, né, com falta de nutrientes, as células não estão recebendo informações. Então você come aquela gordura, você incha, na verdade você acaba engordando, mas suas células estão com falta de nutrientes. E isso causa o que a gente chama de fome oculta. São alimentos que a gente chama de que tenham calorias vazias. São super calóricos, mas não têm nutrientes. No alimento, e aí as células começam a ficar com fome e o seu cérebro quer comer mais, quer comer mais. E quanto mais você come esse tipo de alimento, mais suas células vão pedir, porque elas não estão recebendo nutrientes. Olha que interessante isso. E são essas calorias vazias, esses alimentos vazios que realmente engordam, não é, doutora? E acabam engordando, porque eles não são alimentos que vão fazer com que suas células trabalhem adequadamente. E aí começa, então o corpo reconhece como toxinas e começa a acumular nas células de gordura. E você engorda. Agora quero tirar uma dúvida. Pessoas com problemas hepáticos normalmente são sensíveis à gordura, mais sensíveis, né? Como que é essa história de acumular gordura no fígado? Como que o fígado chega a acumular gordura? Então, porque tudo que você vai comer, ele vai ser absorvido a nível intestinal, né? E do intestino acaba passando então para o fígado, né? O fígado é o centro de distribuição do nosso corpo e lá tem a síntese também das gorduras. Então, e essas gorduras vão servir para várias coisas. Uma delas é formar hormônios, por exemplo. Então, se você está ingerindo muita gordura, seu fígado vai metabolizar, né? Vai se sobrecarregar e ele começa a sofrer uma mutação nas células e começa a dar o que a gente chama de esteatose hepática, mas que pode ser causada por outras coisas, como excesso de medicamentos, por exemplo, né? Não só alimentos gordurosos. Tá. Qual é a necessidade que um adulto e depois, não sei se uma criança, tem de ingestão de gordura? Então, não precisa ser termo específico, X gramas, mas assim... uns 15% mais ou menos da dieta, né? Quando a gente vê a pirâmide, a gente vê que a gordura está lá em cima, é bem pouquinho que a gente precisa. É o suficiente mesmo para ter essa síntese, né, do colesterol, para ter a síntese desses hormônios todos que a gente precisa, para ter absorção, né, das vitaminas lipossolúveis, que a gente chama, que é a vitamina D, a K e a A. Então a gente precisa de pouco. Então quando a gente come castanhas, né, alimentos, abacate também, né, nem que seja uma vez por semana, que as pessoas acham que abacate não. Mas algumas frutas, né, o coco já tem um pouquinho de gordura também, já está com a concentração ideal. Né? Não sei se você vai fazer a mesma pergunta, mas e na cozinha? Quanto que a gente deve utilizar de óleo, de gordura para cozinhar? Então, a gente depende, né, do prato que você vai comer, mas se você já usa azeite de oliva, por exemplo, né, 1, 2 colheres por dia já vai estar o suficiente. Por dia, né? Hein, Wagner? A porção de castanhas, né, você vai comer umas 2 porções de castanhas, né, também. Agora, nessa pirâmide que você falou, doutor, então tá lá os 15% no topo da pirâmide, bem pouquinho. Uma pessoa que tem uma alimentação de... fast food e tal, que não regrada, chega a fazer o inverso, come mais gorduras que qualquer outra coisa?
Com certeza, porque no fast food, para dar o sabor, porque são alimentos congelados, na verdade, que eles precisam vender rápido. Então eles só colocam na banha mesmo, né? E já frita. Além do alimento já estar concentrado em gordura, ainda vai lá e frita um pouco mais. Né? E é por isso que fica tão saboroso. Então as pessoas facilmente atingem o topo maior do que o recomendado, né? Nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso quadro, doutora. Eu quero que você fale um pouquinho assim, para quem está acostumado com esse tipo de alimentação, mas está consciente de que precisa começar uma mudança. E eles, talvez você que está nos assistindo agora, veja aqui a nossa culinária acontecendo e torce o nariz e fala, mas eu não tenho prazer nesse tipo de alimentação. Uma dica prática para começar a mudança, como que acontece o milagre da mudança do paladar, por exemplo? Então, todo bom hábito, o mau hábito, quer dizer, você tem que ir substituindo por hábitos novos e saudáveis. Então, se você tem hábito de manhã de só comer pão com manteiga, você vai substituindo essa manteiga por uma geleia de frutas, né? Vai incrementando com um pouquinho de castanhas o seu café da manhã, né? E vai colocando mais coisas integrais. E o paladar, ele vai mudar em 21 dias. Então, se todos os dias você vai mudando, vai comendo, vai forçando, mesmo que você não está acostumado com aquilo, depois de 3 semanas o seu paladar já está modificado. Olha só, gente, então a persistência é um fator fundamental para quem está começando a mudar de hábito. Se você já está no meio do caminho, não desiste não, mas é possível, olha, começa a substituir aos poucos, para que você consiga efetivar realmente uma melhoria aí na sua mudança de alimentação. A transição, além dela ser progressiva, ela tem que ser com muita oração, né? Porque a glutonaria é um fruto da carne, né? E um dos frutos do Espírito Santo que fala na palavra de Deus é realmente a temperança, o domínio próprio. O equilíbrio. Como é difícil, né? E é super interessante essa história dos 21 dias que a doutora Dani falou, o doutor Luiz Fernando já falou com a gente, várias pessoas que passaram aqui já comentaram. É difícil, mas eu acho que se a gente tem a consciência de que é difícil, mas são 21 dias e depois do 21º dia a gente já vai estar acostumado, acho que isso já alivia. Então se está difícil no primeiro dia, está difícil no segundo, está difícil em 10 dias, ainda não é a hora de desistir. Depois de 21 dias, que você não estava acostumado a ter nada dessa nova alimentação, tudo vai ser diferente e você vai estar mais acostumado. É isso, né? E sempre progressivo. Sempre progressivo. Obrigado, doutora Dani. De nada. Obrigada mais uma vez, Dani. Agora a gente pega uma carona com o nosso chefe André Berti. André, é com você. Isso aí, Teru e Wagner. No programa de hoje, a gente preparou para vocês que teve sempre curiosidade de saber o que é a Zona Cerealista. Estamos aqui na Zona Cerealista, em São Paulo, na região do Brás, Parque Dom Pedro, e vamos mostrar para vocês o que tem de bom nesse lugar. Está aqui no Tio Ali Empório, estamos aqui com o João, que é o proprietário da loja, e vai falar para vocês de alguns produtos que a gente já apresentou e você não sabe onde encontrar, como é esse produto, ele vai mostrar aqui pra gente. A gente está aqui de frente das sojas. O que você tem para falar das sojas, João? Eu vi que tem uma variedade imensa que a gente nem mostrou isso no programa ainda, mas a gente vai ter receitas com essas sojas. Fala pra gente um pouquinho. Então, é uma variedade muito grande, né, de produtos derivados da soja. Elas têm vários formatos, né? Você pode estar observando, a gente tem ela em forma de bifes, em forma de carne moída, ela está em farofa de soja também. Olha o bife, ó, pessoal. Eu peguei aqui na mão, não vou devolver lá, mas olha como que é. Legal, né? Ó. Então, e é bacana que ela tem mais de 30 tipos de produtos, né, derivados da soja, né?
Mais de 30 tipos. Mais de 30 tipos. E diferentes texturas. Eu mostrei o bife, tem as tirinhas, tem um que você estava me falando que o pessoal compra bastante para fazer o quê? Imitar a carne moída, né? Imitar a carne moída, pessoal. Olha só que interessante, ó. Parece mesmo uma carne moída já refogada, só que vegetariana, muito mais saudável para você. E tem as almôndegas também, né? Aqui, almôndega, é verdade, almôndega. E uma novidade que ele tem aqui são as farofas de soja. Isso. Eu vi que tem a natural, picante, sabor de alho, que é para acompanhar o que você tem mais pra frente? A feijoada vegetariana. A gente já vai lá na feijoada. Agora a gente chegou onde eu falei, feijoada vegetariana. Eu denominei essa gôndola aqui com o João de fast food saudável, mas não é o fast food que você está acostumado a chegar lá, pagar, comprar o sanduíche e ir embora. É um outro tipo de fast food. O que você tem aqui, João? Então é uma variedade bem bacana. Nós temos risoto de fungo, temos a paella, yakisoba vegetariana, nós temos a feijoada vegetariana, que é bem legal. Bom, tem vários tipos de produtos já semi-prontos, né? Você que não cozinha em casa de maneira saudável pode acabar com as desculpas, porque você já tem o produto quase pronto. É só colocar na panela, você tem a feijoada, a paella, o risoto, acaba com essa desculpa e leva esse fast food para sua casa. Agora a gente está aqui na frente do arroz. Quantas variedades de arroz você tem? Tenho mais de 10 variedades. Você cita algumas pra gente? Nós temos o arroz basmati, nós temos o arroz integral com vermelho, tem o arroz cateto, tem o arroz 7 grãos, que vai quinoa, vai vários grãos também diferentes no meio do arroz. Esse é o meu preferido, mas tem um melhor ainda, que é o 12 grãos. Vocês vão ter que vir aqui para conferir. E agora a gente está aqui no macarrão. Fala um pouquinho pra gente sobre o macarrão. Quem está em busca de um produto mais saudável opta pelo macarrão integral, né? Nós temos alguns tipos de macarrão integral, que seria o espaguete, o espiral, tem o penne, e é uma delícia para culinária, né? A gente já deu bastante receita com macarrão e agora você sabe onde encontrar. Tem um produto que o pessoal manda e-mail, pergunta, não sabe o que é a lecitina de soja. A gente tem a lecitina aqui em outras variedades. O que a gente tem aqui, João? Então, nós temos a lecitina, ela é granulada, em emulsão e líquida. E a lecitina serve para dar maciez no teu pão e pode ser substituído os ovos da tua receita pela lecitina, tanto líquida quanto em pó. Obrigada, André Berti. Até a próxima, viu? É isso aí, André. Olha, por falar em comida aí no De Carona com o Chefe, comida aqui, né? Vamos lá. Estamos fazendo o nosso mousse. E o que a gente faz agora? O que a gente fez? A gente colocou a chia, meia xícara e meia xícara de amêndoa para hidratar de uma noite para outra. Tá? Ela vai ficar um pouquinho assim gosmenta, como a gente já mostrou. E o damasco a mesma coisa. Mas o damasco, o que a gente vai fazer antes de batê-lo? A gente vai parti-lo ao meio. Então a gente vai pegar a nossa meia xícara de damasco e vai partir sempre ao meio. Tá? Olha como é que fica dentro. Mostra aí, Felipe, sua mão tá limpa, eu não lavei a mão agora. Olha só. Ele fica já bem próximo de um pêssego, né? Parece muito. Ô Felipe, agora eu ouvi dizer que aqui na clínica você é o responsável por desenvolver receitas que utilizem chia. O que você já fez tanto? Olha, eu já fiz um assado, mas um assado salgado com palmito, farinha de milho. A gente misturou tudo e a chia foi para completar o assado. E deu muito certo. Tá? A gente serve a chia in natura para que se coma com leite.
E as nossas batidas, as nossas coisas também vão com chia. E é interessante que essa mucilagem que ela solta, aí, essa liga que ela solta rapidinho, né? Solta rapidinho. A linhaça eu achei que demora muito mais, assim, tem que ser de um dia para o outro mesmo. Agora a chia, se você deixar uns 5 minutos, ela já fica... A gente até fez o teste esses dias, né? A gente colocou chia na boca e ela já começa a inchar automaticamente. Automaticamente. É diferente da linhaça. É super diferente. E tem mais, essa baba, ela é boa para fazer massa, tá? Quando a gente vai fazer uma massa de pastel, uma massa de pão e a gente quer usar a linhaça ou quer usar a chia, o que acontece? Ela hidratada com essa baba deixa mais macia a massa fica mais macia, mais tranquila. É mais complicado? É, porque demora muito para você ter uma baba maior, você ter uma coisa maior para você fazer uma massa, mas é maravilhoso de se usar. Se eu pudesse, eu só usaria a baba da linhaça ou da chia. Olha, ainda não está tão acessível assim, mas logo, logo. A gente ficou só de conversa aqui e chegou a hora do nosso intervalo. Tem a última da série Alimentos Funcionais com o Dr. Ricardo Vargas. Tem a continuação aqui da culinária também. Tudo isso daqui a pouquinho, a gente já volta. Já voltamos no nosso rápido intervalo, só para fazer vontade em você que está me assistindo agora. Olha, essa é a receita de hoje, uma deliciosa mousse de chia. Esse alimento super completo que está na moda, não é à toa que está na moda. Com damasco, com amêndoas, com leite de soja, com tudo de bom. É impossível dar errado, como diz o Wagner. Mas antes de continuar essa receita, a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Ricardo, que vai encerrar hoje a série de alimentos funcionais e vai falar das catequinas. Ricardo e Wagner com vocês. Teru, é isso mesmo. Estou aqui com o Dr. Ricardo, a gente vai falar sobre as catequinas, mas antes, Dr. Ricardo, eu estava falando ali para você falar um pouquinho sobre a chia, né? A gente tem esse mousse que é de chia hoje na nossa culinária, tá super na moda. Eu acho que a gente até já deve ter falado aqui no programa sobre a chia, mas e aí, quais são as propriedades da chia? Vamos lá então, a chia ela é uma semente, né, da família da quinoa. O André Betti ensinou pra gente que o nome correto da chia é kiwichia, né? E a chia ela é rica em ômega 3, né? Tem mais ômega 3 do que a linhaça, né? E a chia também seria uma semente fonte de fibras. Agora, as fibras elas são fundamentais, né? Toda vez que nós incluímos uma semente rica em fibra na alimentação, dependendo do tipo de fibra, ela acelera o trânsito intestinal e dependendo do tipo de fibra, ela vai fazer com que o açúcar, o carboidrato presente nesse alimento entre de forma mais lenta na corrente sanguínea. Então a chia ela tem bastante em fibra solúvel e insolúvel. Então ela contribuiria tanto com um bom funcionamento intestinal, como também para reduzir a glicemia, principalmente para aqueles que são diabéticos. Além do ômega 3, que é riquíssima, né? Bom, dado o assunto chia está resolvido, vamos lá para as catequinas. Então a gente tem essas ervas aqui. Isso, todas aromáticas. E a gente tem frutas também. Tá um perfume bom aqui nessa mesa hoje, doutor Ricardo. Uma mistura, né? Ainda mais que tem uma bolinha aqui com um pouquinho de cheiro de canela ainda, né? Mas a canela é só cenográfica, né? Não tem catequina na canela. Canela tem outras propriedades, né? Para falar nisso, nós estamos deixando de fora ainda vários ingredientes funcionais, né? A gente poderia fazer uma série número 2, né, de alimentos funcionais. Está ficando fora limoneno, zeaxantina, luteína, rutina, quercetina e muito mais, né? Isoflavona. Depois nós falamos aí, quem sabe, numa futura série sobre alimentos funcionais ainda. Ok. Então o que nós temos aqui na mesa? Nós temos aquele capim-santo, né? Nós temos a hortelã, o orégano e também o alecrim. Então todos esses daqui, né, eles são fontes das catequinas.
O interessante é que essas catequinas provenientes dessas ervas aqui, provavelmente nós vamos consumir muito pouco, se nós formos usar na culinária. É um temperinho, né? Às vezes alecrim. mais chá, por exemplo. E aí entra o ponto, então, nós podemos fazer chá de todos eles, né? E para que serve, né, o chá de todas essas ervas? Eles ajudam, principalmente em crianças, em bebês, a reduzir a quantidade de gases presente ali no intestino. Aquelas cólicas intestinais que de repente a criança tenha, vai ser muito bem tratada quando você usar então essas ervas na forma de chá. E o anis estrelado tem catequina também ou não? Não, o anis estrelado são outras propriedades, né? É mais alguma coisa que seja verde, mais in natura. O anis já vem entrar diferente. Camomila também teria bastante, né? Mas na horta aqui da clínica nós não achamos camomila. E para falar a verdade, está um cheiro, um aroma gostoso aqui. As minhas mãos ainda estão cheirando, que eu fui lá na horta, né, pegar isso daqui, então foi bom demais. Então nós podemos fazer chá. E através do alimento, né, os alimentos vermelhos, então também contém essas catequinas, que além de exercer essa função aí no intestino, né, eliminando todos os gases, diminuindo cólica, na corrente sanguínea ela já exerce funções diferenciadas, né? Ela é antioxidante, então ajuda a combater os radicais livres, ajuda a combater o envelhecimento precoce, ajuda também melhorando, né, as questões das inflamações, né, com você tendo uma condição muito melhor de lidar com as inflamações, e protege o coração e ainda previne contra câncer. Agora, a maçã é vermelha por fora, mas é branca por dentro. Então, isso significa que eu tenho que comer com casca. É isso mesmo. Está na casca. E olha, você talvez, quando tem neném em casa, você se preocupa em dar simplesmente a raspinha ali de dentro da maçã, né? Parece uma... faz a maçã de pratinho. Isso, igual a gente faz com mamão. Mamão simplesmente eu acredito que não dê para comer a casca. Mas aqui na maçã nós estamos deixando de oferecer para a criança, ou até mesmo para um adulto, né, todos os benefícios que estão contidos na casca. Mas até para criança não faz mal, não? Não, você vai incluir, mas você vai cortar a casca, você não vai dar pedaços grandes. Por quê? A criança ainda não consegue mastigar, né? Então você vai oferecer isso tudo muito bem processado. De repente ralar num ralo bem fininho, isso, funciona, o Felipe gosta sempre de usar ali nas receitas, tudo bem raladinho, né? Para a criança tem que ser dessa forma, a gente precisa diminuir, né, a constituição, essa fibra, porque a criança não tem dente. E um dos papéis do dente na mastigação é reduzir o tamanho da partícula. E no mingau de aveia fica ótimo a maçã raladinha. Isso, eu uso sempre para minha filha. Uma canelinha depois em cima? Então, a Manuela está agora com 4 anos, né? Então nós estamos usando ainda fazer mingau para ela de manhã. No mingau da Manuela ele é bem rico, ele vai aveia, ele vai o leite de soja, vai semente de girassol, uvas passas, ralamos uma maçã, colocamos banana e ela come muito bem. Eu quero um mingau desse da Manuela. Que outros alimentos? Estamos encerrando já, mas por exemplo um rabanete é vermelho, tem catequina? Não, rabanete não teria, mas a gente tem cacau, a gente tem framboesa, mirtilo, todas essas frutas que são puxadas para o vermelho, amora, né? Então ainda tem bastante outras opções, né, que são fontes dessas catequinas. Então tá bom, respondido, tirar da minha dúvida. Obrigado, Ricardo. Bom, eu só gostaria de deixar um pedido para os nossos ouvintes aí também, para os telespectadores, para que eles mandem, então, sugestões para a gente poder responder aqui também. Eu estou pensando no futuro bem próximo agora fazer uma nova série a respeito de emagrecimento, controle do peso, né? Alguns programas falando de controle do peso. Mas a gente simplesmente propõe uma pauta e gostaria de receber também das pessoas, então, aquilo que é a necessidade dela para, então, oferecer aquilo que eles estão precisando. Então, olha, mensagens aqui para o Dr. Ricardo Vargas. Então, você pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter. Qual é a sua dúvida com respeito à nutrição? O Dr. Ricardo vai responder aqui para você. Obrigada, Dr. Ricardo. Agora vamos para a nossa culinária. Hoje nós vamos usar um pouquinho de catequina aqui no nosso mousse. Pelo menos para enfeitar, né? E é claro que a gente vai comer esse enfeite. Esse não vai dar para deixar só de enfeite. Com certeza. Vamos ao mousse em si. Qual seria o próximo passo? Para quem vê aqui, vê que não tem água. Por que vai virar um mousse? Porque não vai ficar líquido. Com o damasco e com a amêndoa, ele vai criar um creme. E esse creme vai dar textura de mousse. Como a gente vai fazer? A gente vai usar um liqui, né? A gente trouxe liqui hoje. É o nome carinhoso que o chefe chama o liquidificador. O liquidificador. Esse é um importado, ele é um liqui muito bom. Funciona bem, né? Funciona muito bem. Ele é bem forte, né? Quem não tem em casa um forte assim precisa fazer o quê? Pulsionar ele. O que é pulsionar? É só fazer a pulsão por algumas vezes. Então você vai fazer a pulsão por algumas vezes até você dar o ponto de mousse. Como a gente começa? A gente começa colocando os ingredientes desta maneira. Primeiro,
a nossa amêndoa. Deixa eu ficar aqui, Wagner. Com água e tudo, que ela tava lá. Tudo hidratada, né? Felipe, você acha que se eu esqueci de deixar de molho a amêndoa, que ela é bem durinha, eu posso colocar água quente rapidinho e depois... Ferveu uma água em 15 minutos, colocou em cima e esperou um pouco. Tá. Ela vai dar uma inchada, vai dar uma hidratada, aí você pode bater, tá? Aqui tá o damasco também hidratado, com a água. Não podemos esquecer desses pedacinhos. A meia xícara de leite em pó Supra-Soy. Se eu não tiver Supra-Soy, se eu não encontrar Supra-Soy, pode ser um leite de soja de boa qualidade, né? Pode ser um leite de soja de boa qualidade ou um extrato de soja. Tá. Se for o extrato, a gente tem que adoçar um pouco mais, porque o extrato, ele é um pouco forte. Aqui eu tô usando um agave, pode ser outro adoçante, como a gente já falou. Eu gostei dessa calda de agave porque ela é bem líquida, ela é mais líquida que o mel, né? Ela cristaliza com o frio? Não, é totalmente diferente do mel. Não cristaliza, é super fácil de trabalhar. De repente aquela espátula... Ah, você achou uma colher. Achei uma colherzinha. E a chia vai bater também no liquidificador? Temos duas maneiras. A gente pode bater e pode não bater. Agora eu não vou bater a chia. Tá? Eu vou deixar ela para bater e vou deixar ela para colocar por último. Então a gente vai bater ela com calma. Vamos tapar. Fiquei com medo agora. Eu também. Vamos lá. Não usa muita água. Ele bate sozinho. Ele bate automático por 30 Ele para segundos. sozinho? Ele para sozinho. Ele é um... Chique ele esse liquid. Esse liquid, ele é de fazer vitamina. Por isso que ele bate 30 segundos, que é o essencial para fazer a vitamina. Olha como é que ficou depois de batido. Ele fica já bem consistente, mas se deixar só ele assim, ele não vai ficar com a consistência de mousse depois. Ou fica, porque é meio gelatinoso o mousse, né? A gente pede para colocar na geladeira. Tá? Vai pra geladeira, vai dar uma mas assim, passadinha. sem a chia, ele não ficaria com a consistência de mousse. Ele ficaria um mingauzão duro. Ficaria. Na geladeira, certo? Ficaria. Tá? A chia é importantíssima para esse... Por quê? Por causa dessa baba. É ela que vai dar essa textura, É ela que vai dar a textura. Então eu vou precisar de um bowl maior. Eu não sei se a produção tá com um bowl maior para mim. Vocês têm uma tigela maior aí, produção? Olha, eu tenho uma maior, mas não muito. Olha aqui, se você... Vamos quer fazer colocar assim. só um pouco. Vamos fazer uma porção. Então, a gente vai jogar um pouquinho dessa nossa base. E agora, a chia hidratada, a gente vai com uma, duas colheres. É isso que vai gelatinar o mousse, né? É isso aí. Vamos lá. Então a gente vai misturar Cheguei agora. atrasado com um bowl bem grande. Legal, a gente já mistura tudo de uma vez, então. Olha como esse aqui ficou diferente. Então a gente vai colocar o restante. Deixa eu te ajudar aqui nessa Pronto. Vamos lá. A Teru põe a mão na massa. Eu gosto de cozinhar. Teru gosta de cozinhar e cozinha bem. Quem tá em casa aí, me falaram um dia aqui da Teru fazendo uma receita que eu fiquei com uma vontade. É mesmo? Que ela Qual não foi a cozinhou. receita que ela falou que ia fazer? Você que falou, Wagner, agora eu não lembro qual foi. Ah, sopa de ervilha com cogumelos. Sopa de ervilha com cogumelos, ela mesma. Essa é uma receita, eu vou contar de quem que é essa receita. Se ela estiver assistindo, quero mandar um beijo pra ela. Foi a Kalina. Eu não aprendi a fazer receita original. A Kalina do... A Kalina do IASP, a IASP? nutricionista do IASP. Então, Teru, vamos nos ajudar também nessa parte. Você vai mexendo devagar e eu vou colocando a chia. Olha lá, gente, olha, é um trabalho pra ser em família essa culinária, tá vendo? Põe seu filho pra mexer, ele vai gostar dessa parte, hein?
Foi assim que eu comecei a cozinhar, viu? Tá vendo? A vovó Elisa testando as receitas e o Felipe tava lá. Descascando o alho, descascando a cebola. Tá aí, Felipe, agora o filho é seu, assume. Aí está. Depois desse ponto, ele vai descansar um pouquinho, uns 15 minutos na geladeira, para poder ficar no ponto de mousse. Para enfeitar, eu peguei 2 moranguinhos, que eu vou abrir os dois desta maneira. Um corte no meio e outro corte, cortando em 4 pedaços. E vou deixar ele assim, pra gente poder colocar em cada... Se você quiser fazer um potão, uma vasilha só, também dá pra enfeitar assim, né? Com uma flor de morango. Que coisa linda. Felipe, eu não sei como é que a gente tá de tempo, não sei se a gente tem muito tempo ainda. 2 minutos, é isso? Vamos comer esse aqui? Vamos comer, eu aceito a sua proposta. Eu gostei assim do vamos comer. Aqui tem uma colher, ó, não sei se precisa. Pronto. Esse tá molinho, esse seria uma sobremesa assim mais cremosa. Agora para virar o mousse mesmo tem que deixar na geladeira e aí vai ter essa consistência. Eu não sei se foi passada já a base que a gente faz por aqui. Se a gente apresentou a base, tá mais ou menos no ponto de base. Mas com a linhaça, com a chia, ele vai entrar em ponto de mousse na geladeira, tá? Com mais uns 15 minutos de descanso. Tá jóia, olha que lindo. Eu quero um enfeite, Felipe. Tem que comer com os olhos, né, gente? Olha só que lindo. Vai resistir? Uma delícia dessa, saudável. Opa, minha flor fechou aqui. Parece mousse de maracujá, mas o cheirinho tá com cheirinho de damasco, sim. E o morango tá muito perfumado. Eu não vou ficar sem provar. Tô esperando uma... Ah, tem uma colher aqui, olha. Magnífico. Eu tava chegando aqui com as outras, ó. Esse é o meu? Vamos lá? Eu também não vou ficar pra trás, por favor. Vou pegar um pouquinho. E aí, Teru? Não posso falar agora. Tá simplesmente delicioso. Gente, é muito bom. E olha, o nosso não tá muito geladinho aqui, né? Porque acabou de fazer. Gelado fica muito melhor. Fantástico. Ah, mas Felipe, eu não quero deixar na geladeira, eu tô fazendo isso pra comer num acampamento e tal. Põe gelo e bate com gelo bate junto. com gelo. Super refrescante, vai ficar um sorvetão cremoso. Geladinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Quero encorajar você a fazer em casa. Se você não tiver todos os ingredientes, substitui. O Felipe já deu a dica aí, faz com linhaça. Se você ainda não achou a chia aí na sua cidade, no seu bairro, faz com linhaça. Dá pra fazer com manga, em vez de usar o damasco, sei lá, inventa. Framboesa, dá pra usar com outras coisas mais. Fit Saúde fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Faz essa receita, uma ótima opção de sobremesa, muito legal mesmo. E a gente se encontra. Até o próximo. Beijão, até o próximo.